Começa agora o rádio documentário A História do Rádio no Brasil. O padre cientista brasileiro Roberto Landel de Moura realizou a primeira transmissão falada, sem fios, por ondas eletromagnéticas em 1893. Mas apesar de seus esforços, a primeira transmissão de rádio reconhecida oficialmente no Brasil foi em 7 de setembro de 1922, na comemoração do centenário da independência, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa e trechos da ópera O Guarani. Do alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, a chamada Caixa Mágica ainda não encantou os brasileiros. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. Apesar do renomado antropólogo Edgar Roquette Pinto, a voz que acabamos de ouvir, não ter gostado de como foi realizada a experiência, ficou convencido que estava diante de uma grande oportunidade. E no ano seguinte, o rádio nasce no Brasil como um movimento da sociedade civil organizada. Roquette Pinto, convicto da importância educativo-cultural do rádio, sensibilizou com suas ideias o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Henrique Morizzi, e fundou, em 20 de abril, a primeira estação de rádio no Brasil, a Sociedade Rádio do Rio de Janeiro. Embora fosse uma instituição de caráter basicamente educativo-cultural, era para as elites. Óperas, concertos e recitais de poesias faziam parte de sua programação. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver. Mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. A Rádio Sociedade recebia mensalidades e doações de seus sócios, porque anúncios pagos eram proibidos. Somente no dia 1º de março de 1932, o governo Getúlio Vargas, através da Lei nº 21.111, autorizou que 10% da programação das rádios fossem comerciais. Com o dinheiro, apareceram os programas com artistas contratados. No mesmo ano, na Rádio Philips do Rio de Janeiro, no programa chamado Programa do Cazé, foi criado o primeiro jingle do Brasil, pelo compositor, radialista e desenhista Antônio Gabriel Nassara, para a Padaria Bragança. Ai, o padeiro desta rua, tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. A rádio Mairic Veiga cria audições exclusivas dos grandes cantores da época: Carmen Miranda, a Pequena Notável, Silvio Caldas, o seresteiro incorrigível, Orlando Silva, o cantor das multidões. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Em 1936, é fundada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que foi a primeira em audiência por mais de 20 anos. Logo depois, em 1938, a Rádio Verde e Amarela realiza a primeira cobertura esportiva de um campeonato mundial de futebol. O grande sonho no final dos anos 30 era cantar no rádio. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Anos 40. Inicia-se a época de ouro do rádio. Uma programação voltada ao entretenimento, predominando programas de auditório, radionovelas e humorísticos. Abelardo Barbosa é aclamado com o programa Cassino do Chacrinha, na Rádio Veracruz, onde formou o primeiro corpo de jurados em programa de auditório.
Começava também o radiojornalismo, e o programa que marcou essa época foi o Repórter Esso, criado pela Rádio Nacional durante a Segunda Guerra Mundial. O programa ficou no ar até 1968. Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. É criado o grande jornal falado Tupi, da Rádio Tupi, de São Paulo, e também surge o Ibope. Em 1942, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro estreia no ar a primeira radionovela, chamada Em Busca da Felicidade. Hoje é o grande dia. Finalmente, o último capítulo da magnífica e intrigante novela de Emerson Rossini, Em Busca da Felicidade. Você não pode perder. Será que, enfim, todos encontrarão a felicidade? No capítulo anterior, Dona Dedé, a pata solitária que vivia no lindo e grande lago da fazenda do Sr. João. Com a chegada da TV em 1950, o rádio tem que se adaptar à nova realidade. Muitos de seus artistas abandonam o rádio para a TV e acontecem inúmeras transformações. Nessa fase, surgem os programas de serviços de utilidade pública. O rádio se torna mais regionalista, porém, em 1956, a invenção do transistor permitiu a fabricação de aparelhos pequenos carregados a pilha, o que deu ao rádio mobilidade, tornando-o um companheiro inseparável de todos. Apesar de muitos afirmarem que o rádio cairia em desuso, ele continuou sua história. Em 1990, foi criada a Rede Bandeirantes de Rádio, a primeira do Brasil a operar via satélite com 70 emissoras FM e 60 AM em mais de 80 regiões do país. Nos anos 90, também surgem as primeiras rádios comunitárias. Nos anos 2000, surgem as rádios virtuais, e as principais emissoras começam a testar a transmissão digital da sua programação. Eu sei, nosso amor não vai morrer, o acaso vai me proteger. E as mudanças continuam. Em 2013, a Presidência da República determinou a extinção do serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, o que levou as rádios AM a migrarem para a FM. Há mais de 60 anos foi dito que a TV iria acabar com o rádio. Há 30 anos se falou que os videoclipes acabariam com as rádios FM. Com o surgimento dos aparelhos de MP3, a questão ressurgiu. Mas também não foi desta vez. Ainda hoje, as palavras de Roquete Pinto são verdadeiras. O rádio é muito mais do que um simples veículo de comunicação. O rádio é o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir à escola. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças. Este foi o radiodocumentário A História do Rádio no Brasil, com as vozes dos alunos José Carlos Borges, Socorro Aragão e Tânia Diniz, produzido para a disciplina Ateliê de Radiojornalismo, com orientação do professor Iranilson Silva, para o curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo da Universidade Potiguar UNP.